Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática e hoje o tema da nossa aula é multiplicação maia ou japonesa ou ainda multiplicação chinesa, como muitas pessoas, algumas pessoas costumam chamar. Mas antes, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, ative as notificações e nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas. Então, como funciona a multiplicação maia ou japonesa? A multiplicação maia trata-se de um sistema de multiplicação com linhas, envolvendo aí linhas paralelas e perpendiculares. Como assim? Vamos fazer aqui vários exemplos para que você possa entender como funciona. Vale lembrar que a multiplicação maia é uma forma divertida de efetuar essa operação, embora ela seja um pouco trabalhosa dependendo dos números envolvidos na multiplicação, mas não deixa de ser eficiente. Então, vamos lá. Para você ver como essa multiplicação funciona, eu vou fazer aqui uma multiplicação bem simples, que a gente já conhece o resultado, que é a multiplicação de 4 vezes 3. O primeiro fator da multiplicação é o 4. Então, nós vamos desenhar, na verdade, 4 linhas, nesse sentido. Certo? 1, 2, 3, 4. Ok. E temos o 3. E nós vamos desenhar 3 linhas no sentido contrário. Ou seja, nós vamos desenhar 3 linhas perpendiculares a essas. 1, 2, 3. E o que a gente vai fazer? Nós vamos contar a quantidade de interseções que existem na figura formada. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 interseções e, portanto, a multiplicação de 4 vezes 3, como nós já bem sabemos, é 12. Então, essa maneira de efetuar a multiplicação, ela funciona. Vamos fazer aqui um outro exemplo. 3 vezes 32. Agora, nós temos um fator com apenas um algarismo e o outro fator tem 2 algarismos. E nós vamos proceder de maneira semelhante. Nós vamos fazer as 3 linhas correspondentes ao 3. E para o 32, nós vamos separar as dezenas das unidades. Como assim? Então, o número das dezenas aqui é o 3. Eu vou colocar aqui 3 linhas. 1, 2, 3. E o algarismo das unidades, que é o 2, nós vamos desenhar 2 linhas, só que nós vamos desenhar essas 2 linhas um pouco afastado das que representam as dezenas. Então, 1, 2. E, da mesma forma, nós vamos contar quantas interseções existem na figura. Então, quando eu contar esse grupo de interseções, eu vou obter o algarismo das unidades do resultado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 interseções. Ok, vamos contar agora no outro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, juntando esses 2 algarismos, 3 vezes 32 é 9 dezenas e 6 unidades.
96. Vamos agora a um exemplo, né, cujo resultado vai dar um valor maior. Primeiro fator é 23, nós temos nas dezenas 2 unidades. Então, 1, 2 linhas. E o algarismo das unidades é o 3. Então, separadamente dessas 2 linhas, eu vou desenhar mais 3. Ok. No segundo fator, nós temos 4 dezenas e 1 unidade. Então, eu vou desenhar 4 linhas juntas. E, para o algarismo das unidades, eu vou separar, né? E vou fazer uma linha, já que o algarismo das unidades é 1. Como nós estamos trabalhando com números um pouco maiores, né? Na verdade, quando nós estamos trabalhando com números que a gente sabe que a multiplicação vai passar de 100, nós temos que dividir a figura em 3 partes. Então, veja, nós temos a multiplicação de 2 algarismos por 2 algarismos e nós vamos dividir a figura em 3 partes. Que partes são essas? Então, a primeira parte é essa aqui, certo? A primeira região. Nós vamos trabalhar com essas interseções. Outra região é essa aqui que está no lado oposto a essa. E no meio, nós temos essa junção aqui dessas interseções, ok? Então, dividimos aí em 3 regiões. E agora, nós contamos as interseções, como a gente já vem fazendo. Então, para o algarismo das unidades do resultado, eu vou contar essa última região, certo? 1, 2, 3. Então, obtivemos 3 interseções. Vamos agora contar as interseções da segunda região. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui nós tivemos 14 interseções. E, por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 interseções. Ok. Nós já sabemos que o algarismo das unidades no resultado é o 3. Para o algarismo das dezenas, nós obtivemos aqui 14 interseções. E todas as vezes que o número de interseções passa de 9, certo? Quando é maior que 9, nós temos que fazer o seguinte. Nós temos que pegar o algarismo da esquerda do número, nesse caso é o 1, e somar com a quantidade de interseções que nós tivemos na região seguinte, certo? Então, repetindo, quando o número de interseções passa de 9, nós pegamos o algarismo da esquerda e somamos com o número que representa a quantidade de interseções da próxima região. Então, como aqui é 8, 8 mais 1 é igual a 9, correto? E aí, nós já obtivemos o nosso resultado. 9, 4 e 3. Então, 943. Pode fazer na calculadora que dá realmente esse resultado. 16 vezes 33. Então, 1, vou fazer uma linha. E 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 1, 2, 3 e 3. 1, 2, 3. Então, novamente, vamos dividir em 3 regiões. A primeira,
a segunda e a terceira. E aí, vamos contar o número de interseções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, obtivemos aqui 18 interseções. Segunda região, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E 1, 2, 3. Então, veja o seguinte. Nessas duas regiões, a contagem de interseções passou de 9. O que nós vamos fazer? Utiliza o mesmo raciocínio. Nós vamos pegar aqui, no caso, 8. E o 1, ele vai para a região seguinte e vai ser somado com esse valor. 21 mais 1 é igual a 22. Passou de 9 também. Então, eu vou pegar o 2 e vou somar o algarismo da esquerda com a região seguinte. 3 mais 2, 5. Então, o resultado da multiplicação de 16 vezes 33 é 5, 2, 8. 528. Vamos fazer agora um outro exemplo. 22 vezes 102. O que nós temos que nos alertar aqui é que um dos fatores tem um zero. O zero, ele representa a ausência de quantidade. Então, nós temos que tomar um cuidado, que eu vou mostrar agora qual é. Então, vamos lá para as linhas. Primeiro, duas linhas. Então, 1, 2, e depois 2 linhas para as unidades. Ok. Uma linha no algarismo da centena. 0. Eu vou colocar uma linha que representa o zero de uma cor diferente. E aí, a gente vai ver o que vai acontecer, certo? Quando nós formos contar as interseções. E o 2? 1, 2. Ok. E aí, nós vamos dividir as regiões. Primeira região. Nesse caso, como nós temos um fator com 3 algarismos, nós vamos dividir em 4 regiões, ok? Sempre pensando nesse sentido aqui, ó, na vertical. Então, essa é a primeira região. Essa seria a segunda. Seria não, né? Na verdade. Segunda região. Terceira região. Opa, pegou a interseção. E a quarta região. E aí, nós vamos contar as interseções. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lembra que eu coloquei numa cor diferente justamente porque, como o zero representa a ausência de quantidade, a gente não vai contar essas interseções que tem na linha dessa cor, certo? Então, todas as interseções que tem em cima dessa linha, nós não contabilizamos. Então, nessa região, são apenas 4 interseções. Nessa região, não contamos essas duas, ficamos com 2. E na última região, também 2 interseções. Observe que nenhum algarismo passou de 10, então o resultado é 2, 2, 4, 4. 2.244. Então, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe,
comente, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima aula.